Hoje, a gente vai decifrar o projeto do corpo humano. Anatomia pode até parecer uma coisa de outro mundo, mas pense nela como um código fascinante. E quando a gente entende esse código, nossa, tudo sobre como a gente é construído começa a fazer muito mais sentido. Então, vamos mergulhar nisso? Para a gente começar essa exploração, vamos direto para uma questão fundamental. É só olhar ao redor para ver a imensa diversidade de corpos que existe. Mas o que lá dentro, na anatomia, explica por que somos tão diferentes? Isso já nos joga direto numa pergunta bem capciosa. O que é um corpo normal? Bom, na anatomia, essa palavra não tem nada a ver com julgamento. Normalidade aqui é um conceito puramente estatístico. É, basicamente, o padrão de construção, a morfologia que a gente encontra na grande maioria das pessoas. Tá, então quer dizer que se algo foge desse padrão é um problema? Não necessariamente. E aqui está o pulo do gato. A gente precisa diferenciar uma variação anatômica de uma anomalia. Uma variação é só uma pequena diferença no design, que não atrapalha em nada o funcionamento. Já uma anomalia é uma variação que, de fato, causa algum prejuízo funcional. Um exemplo bem claro de anomalia é a polidactilia, que é quando alguém nasce com um dedo a mais. Percebe? Aqui, a mudança na forma traz junto uma alteração na função esperada, e é exatamente isso que a define como uma anomalia. Agora, vamos pensar. Tenta descrever um lugar para alguém sem usar um mapa ou um GPS. Seria uma confusão danada, né? Com o corpo humano é a mesma coisa. Para evitar esse caos, os cientistas precisaram criar uma linguagem universal, um mapa que todo mundo pudesse ler da mesma forma. E a solução genial para essa confusão toda foi a criação da posição anatômica. Ela é o nosso ponto de partida, a referência que todo mundo usa não importa onde esteja. É o norte do nosso mapa corporal. E como essa posição é bem específica, olha só. O corpo fica de pé, reto, olhando lá para o horizonte. Os braços ficam esticados ao lado do corpo, só que com as palmas das mãos viradas para frente. E os pés juntinhos, também apontando para frente. Tudo que a gente for descrever daqui para frente parte desse exato ponto. Com o nosso ponto de referência definido, a gente pode começar a traçar umas linhas imaginárias. O primeiro corte é o plano sagital mediano. Pense numa linha que passa bem no meio do corpo, de cima a baixo, dividindo tudo em duas metades idênticas, a direita e a esquerda. Depois dele vem o plano frontal, que também pode ser chamado de coronal. Esse já é como se fosse um corte de lado, que separa a parte da frente, que a gente chama de anterior, da parte de trás, a posterior. Pronto, nosso mapa acabou de ganhar profundidade. Certo? Agora que a gente já sabe se localizar, vamos olhar para a estrutura que nos mantém de pé, o esqueleto. Pensa nele como se fosse a fundação e as vigas de um prédio. É a arquitetura essencial, a base sobre a qual todo o resto é construído. E que arquitetura, hein? Um esqueleto de um adulto tem, em média, 206 ossos. 206. É um número que por si só já mostra o quão complexa é essa nossa engenharia interna. Mas olha, os ossos fazem muito mais do que só dar suporte. Eles são nossos escudos, protegendo órgãos que são super importantes. São também as alavancas que nos permitem mover. Funcionam como um cofre, guardando minerais essenciais. E, pasmem, são verdadeiras fábricas, produzindo as células do nosso sangue. Para entender tudo isso melhor, o esqueleto é dividido em duas grandes partes. O esqueleto axial é o nosso centro, o eixo, crânio, coluna, tórax. A missão principal dele? Proteção. Já o esqueleto apendicular é o que se pendura nesse eixo, braços, pernas, projetado totalmente para o movimento. Ok, agora vamos dar um zoom e olhar para os ossos de perto. Eles não são todos iguais, nem de longe. Suas formas são tão variadas que parecem uma galeria de arte funcional, onde cada design foi pensado para uma tarefa bem específica. Primeiro, os ossos longos, tipo o fêmur da coxa. Como o próprio nome já diz, o comprimento deles é a característica principal. Eles são basicamente as grandes alavancas do nosso corpo, que nos dão impulso para andar, correr e alcançar as coisas. Em seguida, vêm os ossos curtos. Eles são mais compactos, quase uns cubinhos, com as dimensões bem parecidas. A gente encontra eles em lugares que precisam de estabilidade, mas ao mesmo tempo de movimentos delicados, como lá nos punhos e nos tornozelos. Temos também os ossos planos. Eles são finos, achatados, como a escápula, aquele osso das costas.
A função deles é dupla. Eles servem de escudo para proteger o que está embaixo e, ao mesmo tempo, dão uma área bem grande para músculos importantes se prenderem. E quando um osso tem uma forma tão doida que não se encaixa em nenhuma outra categoria? Bom, aí a gente chama de irregular. As vértebras da nossa coluna são o melhor exemplo. A forma delas é super complexa porque a função também é. Elas precisam proteger a medula espinhal e, ao mesmo tempo, permitir que o tronco se dobre. Agora, se prepara para uma categoria bem interessante, os ossos pneumáticos. Eles ficam no crânio e têm espaços ocos, cheios de ar. Isso ajuda a deixar a cabeça mais leve. Sabe quem são esses espaços? Os seios da face. E quando eles inflamam, pois é, vem a famosa sinusite. E para fechar essa nossa galeria, os ossos sesamoides. O mais incrível deles é que eles não nascem conectados a outros ossos. Eles se formam dentro de tendões, para diminuir o atrito. O exemplo clássico que todo mundo conhece é a patela, a nossa rótula, que funciona tipo uma roldana para o joelho, melhorando a força do músculo da coxa. Então, a gente viu que o esqueleto é a nossa arquitetura, a base da nossa forma física. Mas isso me deixa com uma última reflexão. Se essa estrutura define o nosso corpo físico, de que outras formas ela acaba moldando a nossa vida, o que a gente consegue ou não fazer, e no fim das contas, quem a gente se torna? Fica aí o pensamento.